tá bom? E só um minutinho. Aí. Boa tarde a todos. A gente vai dar início aí na palestra Gestão de Riscos em Organizações Públicas, que será proferida pelo professor doutor Carlos André de Melo Alves, professor adjunto do Departamento de Administração da Universidade de Brasília, credenciado como orientador no mestrado profissional em Administração Pública. Possui doutorado em Administração pela Universidade de São Paulo, FEA-USP, mestrado em Administração pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, especialização docente em Gestão de Tecnologia da Informação pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal e graduação em Tecnologia em Processamento de Dados pela Unesp. Atua nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, possuindo títulos como autor, avaliador de artigos científicos, bem como orientador na área de administração. As principais áreas de interesse de pesquisa contemplam estudos relacionados com organizações públicas e privadas, enfatizando governança, gestão de riscos, regulação, sistema financeiro nacional, tópicos em administração de sistema de informação. Agradecemos ao palestrante e a todos que se inscreveram e informamos que a partir de agora a atividade já está sendo gravada. Essa gravação será disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração e a gente pede que os participantes desliguem seus microfones e suas câmeras para uma experiência melhor. Para não cair a internet ou então não ficar muito pesado aqui no Zoom, né? Além disso, a gente pede que as perguntas sejam enviadas no chat. Eu mesma vou ficar fazendo esse acompanhamento, e aí qualquer coisa eu passo para o professor. Também a gente quer pedir que vocês participem da campanha de solidariedade, a gente está aceitando doação de roupa e de alimento não perecível, e as doações podem ser entregues na ADIM, que fica no térreo da face. A gente fica muito grato se vocês puderem nos auxiliar nessa campanha. E agora a gente passa a palavra ao palestrante Marcelo. Marcelo, perdão, professor Carlos. Boa tarde, Sara. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Eu sou o professor Carlos André, já fui devidamente apresentado aí pela Sara. Sara, eu vou fazer o teste aqui para colocação, né, da apresentação e, na sequência, conforme havia previamente conversado com você, né, pretendo fazer a apresentação e deixar um tempinho lá no final, né, em torno aí dos 15 minutos, tá, para poder ouvir um pouco aí comentar um pouco, né, sobre as perguntas eventualmente feitas, né, sobre a apresentação, tá bom? Ótimo. Então, estou começando aqui o compartilhamento. Consegue enxergar? Sim, vemos bem, professor. Ok. Então, prezados que estão aqui, eu agradeço a presença, né, na 10ª Semana Acadêmica aí de Administração, um evento de extensão. Com prazer eu venho aqui fazer essa palestra, né, sobre gestão de riscos em organizações públicas. É um tema muito instigante, com várias possibilidades aí de aplicação. É um tema necessário, né, de investigação por essas organizações e um tema bastante atual, um tema de momento, e acho que é apropriado para o público aqui de interesse, né, grande parte alunos da graduação do ADM-UNB, alguns alunos, eventualmente, alguns interessados de pós-graduação, e como o evento é uma atividade de extensão para a comunidade mais ampla, né, que vai além da UNB também, pode ser um assunto de interesse. Conforme eu havia comentado, a minha ideia aqui é fazer uma apresentação geral, né, no tempo que a gente tem, aí aproximadamente uns 45 minutos, 40, 45 minutos, e deixar o tempo restante para poder responder os questionamentos de vocês, né, que vocês estiverem eventualmente passando aí para a Sara, né, como co-host, como acompanhando também a recepção das perguntas de vocês. Então, eu me identifico bastante com esse tema, eu já lecionei disciplina de pós-graduação sobre esse tema e
Trabalho também durante o dia, né, no Banco Central do Brasil, mas é uma função diferente, uma função ligada à regulação do sistema financeiro, mas o assunto risco, né, permeia o dia a dia da nossa atuação, né? Então, daqui para frente, eu vou começar a exposição e é importante fazer um disclaimer para vocês, né, que as opiniões e comentários que eu estiver expressando devem ser atribuídos a mim, né, como professor, como acadêmico, e não refletem necessariamente a opinião das entidades em que eu atue. Eu atuo tanto no Banco Central quanto na Universidade de Brasília, e então aqui eu estou falando como professor, né, como acadêmico, professor Carlos André, ok? Combinado assim, então seguimos em frente. A nossa agenda de hoje aqui, nosso foco, é para se chegar no estudo da gestão de riscos em organizações públicas, a gente tem que passar primeiro um pouco também por alguns conceitos que seriam básicos ou gerais que são aplicáveis à gestão de risco, tanto em organizações privadas quanto públicas. Então, a gente precisa convencionar aqui o que é o risco para a gente, um conceito de risco adequado para essa palestra, apresentar alguns tipos de riscos, alguns exemplos de riscos que essas organizações enfrentam, né, de uma maneira geral, e um processo, né, o processo de gestão de risco, que seria o que seria o conceito de gestão de risco, as suas etapas, alguns exemplos de modelos para essa gestão de risco, que vão subsidiar o acontecimento, né, dessa gestão de riscos, e também alguns conceitos relacionados a linhas de defesa, mais ligados à divisão de responsabilidades no tocante aos riscos. Daí nós vamos entrar numa segunda parte da apresentação, mais específica, de riscos em organizações públicas, né, da gestão desses riscos nesse tipo de organização. Então, por que é importante a gestão de riscos em organizações públicas? Alguns exemplos de iniciativas que já estão em curso aqui no Brasil, incentivando a adoção dessa prática, né, da gestão de risco em organizações públicas. Alguns cases selecionados aqui, e aí a gente mistura um pouco casos que são baseados em elementos práticos, que são até disponíveis de acesso público, e também uma pesquisa acadêmica sobre o tema. E, finalmente, a gente aponta algumas perspectivas teóricas para o tema poder ser estudado, ir à frente, por aqueles que tiverem interesse, né? Trazendo também nas considerações finais pontos para reflexão sobre o assunto. Então, vamos lá. As organizações, elas se sujeitam a fatores externos, como que foi muito forte, né, nesse período recente, a pandemia, né, um evento externo às organizações. E a fatores internos também, ela pode estar sujeita a fraudes, a eventos que podem ocorrer no seio da própria organização. Então, esses elementos que são fatores externos e internos, eles podem tornar incerto o alcance dos objetivos dessas organizações. Então, as organizações, sejam elas públicas ou privadas, têm um objetivo a ser alcançado, um objetivo previamente traçado, até dentro do seu processo de planejamento estratégico. Agora, podem acontecer alguns fatores, né, alguns eventos, que vão, assim, tipo, ofuscar ou atrapalhar o alcance desses objetivos por essas organizações. Então, aí, com base nessa ideia, né, dessa questão da incerteza e de algo que pode ofuscar um objetivo que foi estabelecido, a gente apresenta o primeiro conceito de risco, que é o efeito da incerteza sobre os objetivos estabelecidos. Esse é um conceito, aí tem uma siglinha, né, ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, depois a gente vai entrar em detalhes sobre isso, né, é um conceito apresentado por uma entidade, né, que é a ISO, né, e a gente vai explicar um pouquinho sobre ela mais à frente também, que aí foi tropicalizada, foi trazida para o Brasil por uma norma ABNT, então é um conceito dado por uma entidade que define um determinado padrão, um determinado modelo de gestão de riscos. De notar que o estudo do risco também pode ser realizado abordando-se o que a legislação diz a respeito do tema, e particularmente isso é importante para as organizações públicas, né, que acabam tendo que estar aderentes ou em conformidade ao que determinada legislação ou regulamentação determinar que elas têm que fazer. Então, o termo risco em uma determinada regulamentação pode ser também apresentado como a possibilidade de ocorrência de um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos daquela organização. E aí também a gente vai entrar mais à frente no detalhe do que é esse Brasil 2016, né, que é uma norma importante na área de gestão de riscos de organizações públicas,
e ela traz um conceito específico aí de risco. A gente grifou algumas palavras, a ocorrência, né, ligada à frequência que um determinado evento ocorre, e o impacto, né, então a severidade ou a gravidade desse impacto. Então, esses conceitos de algo que pode ser medida a frequência e também apurado o seu impacto, e de que forma aquilo vai ofuscar os objetivos da organização, acaba dando um certo contorno para o conceito de risco. Então, é uma incerteza medida, tem uma frequência e um impacto que pode ser apurado, e é algo que pode, em maior ou menor grau, afetar os objetivos da organização. Então, a organização precisa tomar alguns cuidados, né, como tratar esse risco, ou então como classificar esse risco, como tipificar esse risco. E aproveitando essa questão da tipologia, dos tipos, né, de risco, a literatura apresenta exemplos diversos, né? Um exemplo não exaustivo, que é baseado numa entidade, né, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, uma organização do setor privado, traz alguns conceitos também ligados a boas práticas de governança. Aqui a gente está se aproveitando exemplos ligados ao conceito de riscos, né, exemplos que elas trazem ligados à tipologia de risco. Exemplos desses riscos: riscos estratégicos, financeiros e operacionais. É só uma pausa aqui. Sara, eu estou parando aqui um pouco o discurso, eu estou ouvindo um áudio. Tem alguém com áudio aberto? Ótimo, agora conseguiram fechar. Ok, obrigado. Então, vou recapitular, né? Então, existem diversas tipologias de riscos, a gente estava falando de tipos de riscos, né? Então, um exemplo não exaustivo, baseado nessa entidade, IBGC, segmenta os riscos quanto à natureza da seguinte forma: riscos estratégicos, aqueles que vão ter conexão com decisões que podem ser inadequadas tomadas pela cúpula da organização, riscos financeiros, e aí são apresentados alguns exemplos de riscos financeiros, risco de crédito, dado pela inadimplência, né, de um tomador de recursos, ele dá o calote, então aquele que emprestou fica com o mico na mão, né? Então fica exposto, enquanto ele não fizer o pagamento, ou se ele fizer o pagamento com atraso, fica exposto ao risco de crédito. Risco de mercado, decorrente da oscilação dos preços de ativos financeiros no mercado, e risco de liquidez, que é a possibilidade de você não converter um determinado ativo que você possui em algo mais líquido, em dinheiro, que seria uma liquidez mais imediata, né? Então, esses exemplos de riscos que estão aqui, crédito, mercado, liquidez, eles são muito explorados no mundo das finanças, dos riscos financeiros, em especial. Os riscos operacionais, eles estão ganhando crescente importância, né, na análise da gestão de riscos das organizações na atualidade, especialmente porque no seio desses riscos operacionais estão os riscos tecnológicos e abrangendo os riscos cibernéticos. Então, nós estamos aí enfrentando, e alguns até na atualidade acham que existe até já instalada, né, uma guerra cibernética. Então, é importante ter mecanismos para se defender, né, contra atacantes nesse cenário, né, nesse espaço cibernético. Então, os riscos cibernéticos estão ganhando muita importância, tanto nas organizações privadas quanto nas organizações públicas. A gente vai falar um pouco a respeito disso também mais adiante. Existem outros riscos que são operacionais decorrentes da terceirização de serviços. Isso é muito comum de acontecer em organizações públicas que podem contratar por meio de licitação, então elas têm que tomar algum cuidado quando contratarem terceiros para prestar serviços em nome delas, né? Então, todas essas questões são de riscos cibernéticos, de riscos decorrentes da terceirização de serviços, estão mais dentro do escopo dos riscos operacionais. A gente chama a atenção também da preocupação em manter as atividades das organizações em funcionamento contínuo. Então, existe uma disciplina dentro de organizações, e organizações que têm funcionamento crítico em especial, como bolsas de valores, né? Os sistemas de informação que existem em aeroportos, que não podem parar, hospitais também, que tem que ter um funcionamento ininterrupto, né, para manter as UTIs. Então, é importante manter os negócios em funcionamento. Então, a gestão da continuidade de negócio, ela é vinculada também ao tratamento de riscos operacionais, e estudar a temática dessa gestão da continuidade de negócio tem conexão com o estudo da gestão dos riscos operacionais. E existe ainda uma linha de tipificação que
que é importante ressaltar é do tratamento integrado desses riscos, né? Como é que a organização consiga juntar, né, as diversas exposições que tem a esse diferente tipo de risco de uma maneira integrada e até olhar o efeito combinado de um risco, né, a interferência de um risco com relação a outro, né, a interdependência de um risco com outro. Então, existem também pesquisas que são ligadas a essa integração dos riscos, né, para examinar justamente o efeito combinado de diferentes tipos de riscos. Então, no conceito de gestão de riscos, agora indo para o conceito, né, existem diversas fontes. A gente falou um pouco aí do conceito de risco, exemplos de tipos de risco. Agora a gente vai falar da gestão deles. Então, existem vários autores no exterior, existem autores também no Brasil, e existe regulamentação também dispondo sobre o assunto. Então, nesta palestra, a gente está apresentando dois conceitos. O primeiro deles, dado pela própria norma ISO, né, que foi tropicalizada no Brasil, com base nas normas ABNT. Conjunto de atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos. Então, é um conjunto de tarefas, tem que ter algum tipo de coordenação a respeito desse assunto. Outro conceito dado pela regulamentação, direcionado a organizações públicas, é um processo para identificar, avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou situações para fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos da organização. Tá? Aqui ele é um pouco mais específico, apresenta um conjunto de atividades, os verbozinhos aí, né? Identificar, avaliar, administrar, controlar, esses verbos são importantes. Mostra que é um processo e também tem uma finalidade primeira, assegurar que a organização consiga alcançar os seus objetivos. Então, é muito importante essa parte que está em negrito no final, por quê? Porque a gestão de risco não está colocada ali meramente para atender uma regulamentação. O discurso também é no sentido de que ela seja útil para que a organização consiga atingir os objetivos que ela está almejando. Funcionaria como um remédio, né, contra a exposição que a organização tem aos fatores internos e externos ou aos riscos, né, que ela estaria exposta. Essa gestão de riscos, esse processo, ele é segmentado em etapas que podem apresentar alguma variação, dependendo da referência que se emprega para orientar o processo. Então, aqui a gente apresenta também uma proposta que não é exaustiva, exibida pelo IBGC, né, e contempla 6 etapas, né, identificação e classificação dos riscos. Então, para eu poder gerenciar, eu preciso identificar quais riscos a minha organização está se expondo. Segundo, uma avaliação desses riscos, eu posso usar uma matriz, né, por exemplo, para saber a probabilidade, o impacto que aquele risco que a organização está exposta, é uma forma de avaliar esse risco. Existem diferentes outras formas também, inclusive mais qualitativas, outras mais quantitativas, outras que misturam um pouco o qual e o quant, e aí você vai chegar em algo que pode ser mensurado, essa mensuração de risco. E aí, sabendo a organização quais são esses riscos e a criticidade deles, poderá dar um encaminhamento, um tratamento para eles. Então, seria o item 4, o tratamento dos riscos. E manter o acompanhamento, se o remédio que ela está dando para tratar eles está sendo eficaz, né? Então, vai ficar monitorando, acompanhando, para ver se esses riscos voltam a ser identificados e vão precisar de novo ser tratados. E um processo de informação e comunicação a respeito desses riscos é necessário, ou seja, dar conhecimento de como ele está sendo tratado para outras instâncias da organização, que vão além da área de riscos. Por exemplo, a alta administração, né? No caso, algumas organizações podem ter conselho de administração ou diretoria executiva, conforme o caso. Eventualmente, no caso de organizações públicas, órgãos de controle, até órgãos de controle externo, como o Tribunal de Contas da União, por exemplo. Então, aspectos relativos às etapas de processo de gestão de risco podem ser avaliados, todos esses passinhos, né, que estão aí de 1 a 6, né, no segundo bullet aí do slide, eles podem ser avaliados, inclusive, quanto à maturidade. Então, cada organização pode ter essas etapas em um estágio diferente de maturidade. Então, existem algumas ferramentas que buscam avaliar a maturidade
desses passos, dessas etapas de gestão de risco. Podem estar no estágio inicial de implantação na organização, no estágio intermediário, já no estágio avançado. Então, isso também pode ser avaliado por meio de técnicas específicas, né? O IBGC apresenta alguns exemplos, tá? Órgãos públicos podem, inclusive, estar sujeitos a uma avaliação de maturidade por órgãos de controle externo, tá? Exemplo do TCU. Então, um assunto maturidade de gestão de riscos também tem riqueza de detalhes que pode ajudar a organização. Bom, identifiquei que esse meu processo, essa etapa não está tão madura na minha organização, eu posso dar mais atenção a ela quando comparada a outras, né? Então, isso ajuda a remediar, né, a sanar problemas de diferentes estágios de evolução de etapas de gestão de risco. Então, nesta palestra, também é importante apresentar modelos que são, em certa medida, internacionais, né? Eles são internacionalizados, porque eles começaram a ser usados fora do Brasil e foram adotados no país, foram recepcionados pelas organizações, sejam elas privadas ou públicas, e que vão ajudar, pelos resultados que eles alcançaram em outras jurisdições, né? E assim foi entendido por muitas delas aqui, como uma referência que podia ser usada por elas, organizações aqui do país, né, para auxiliar a implementação dessas etapas de gestão de riscos. 3 modelos a gente está apresentando aí, esses modelos são utilizados por organizações públicas em maior ou menor grau, tá? O modelo COSO-ERM é um exemplo, outro exemplo, ISO 31000-2018, e o terceiro exemplo, Orange Book. A gente vai ter oportunidade aí no próximo slide agora, né, de dar uma descrição breve a respeito desses modelos. Então, o modelo COSO-ERM, ele é uma estrutura que foi inicialmente criada em 2004, foi revista em 2017, foi elaborado por esse comitê, né, Committee of Sponsor Organization of Tradeway Commission, tá? Tem uma origem assim ligada à área de auditoria, e são práticas que são adotadas ou aplicadas, ou no todo ou em parte, por diferentes organizações públicas, tá? Então, inclusive fora do país, tá? Então, no Brasil, ele é usado também como uma referência para algumas organizações no seu processo de implementação de gestão de riscos. O outro modelo é o ISO 31000-2018, gestão de riscos, né? Ele foi publicado originalmente pela ISO, né? International Organization of Standardization. A ISO, ela inclusive dissemina padrões na área de gestão da qualidade e diversos outros ramos do conhecimento, mas aqui essa família do 31000, né? É o foco específico aqui na área de gestão de riscos que a gente está dando, é uma norma importante no padrão em especial, né? Como é uma entidade europeia, então ela dissemina padrões internacionais e boas práticas e acaba sendo internalizada também em diferentes jurisdições, inclusive no Brasil. Então, assim, não é algo assim prescritivo, né? As organizações buscam olhar esses modelos, buscam verificar o que foi adotado em outras jurisdições e fica uma decisão delas, tá? De adotar ou não, internalizar ou não no seu processo de gestão de risco, no todo ou em parte, conceitos ou até etapas do que esses modelos apresentam. O último deles, que é específico para organizações públicas, o Orange Book, ligado a uma iniciativa do Reino Unido. Então, ele foi publicado inicialmente em 2001, também citado na literatura como um exemplo de modelo de gestão de risco que pode ser seguido, em especial, pelas organizações públicas. Então, com esse quadro aqui, a gente consegue agora dar um zoom, né, pegar um desses modelos e dar uma ideia de como é que ele se estrutura assim, no nível macro. É lógico que a gente não tem um tempo aqui na apresentação e para entrar no detalhe específico de cada um deles, mas a gente pode dar uma ideia. Bom, o que seria esse modelo, né, ou esse framework? Você pode dar um exemplo, professor? Então, a gente está dando aqui um exemplo de como se estrutura o caso do ISO 31000-2018. Então, ele estrutura assim, em 3 partes, tem a parte mais ligada à liderança e comprometimento, uma parte mais estratégica, até estrutural, tem princípios que devem ser seguidos tanto por essa parte mais ligada à estrutura, quanto também pela parte de implementação. E, por fim, aqui embaixo à direita, os processos, que é pôr a mão na massa e botar o processo de gestão de riscos para funcionar.
E aí você podem até dar uma olhadinha aqui, eu não sei se está claro para todos, mas tem umas caixinhas aqui dentro, né? Por exemplo, na área de avaliação de risco, é o Risk Assessment, a identificação do risco, análise do risco, avaliação do risco, aí no finalzinho tem o tratamento do risco, aquela questão do reporte do risco, o monitoramento do risco na vertical, a comunicação e consulta. Então, aqui o processo ocorrendo, né, do lado direito, mas ele não ocorre descolado de uma observância de princípios e também tem comunicação com a questão estrutural, com a questão estratégica da organização. Então, por questões de tempo, a gente não vai detalhar o modelo completo, mas o que a gente pode dizer? Na nossa apresentação, o nosso foco principal é nos processos, né, que é esse círculozinho aqui mais à direita. Só o que a gente pode dizer? No mundo real, o processo não existe descolado, né, da necessidade do estabelecimento desses princípios e de uma estrutura, inclusive uma estrutura de governança que recepcione, né, as informações que vêm desse processo de gestão de riscos, ok? Então, dando sequência, até falando um pouco dessa conexão da gestão de riscos com a governança, uma outra fonte de conhecimento é a que vem dos institutos dos auditores, né? O IIA, uma visão ligada à auditoria e também segmentada por linhas de defesa. Então, aqui você tem a primeira linha de defesa, que atribui a responsabilidade pela gestão de risco a toda a organização, que envolve a gerência e as medidas de controle interno que todos os empregados de uma organização devem adotar. Então, a gestão de risco, em primeira linha de defesa, ela não é a responsabilidade de uma área específica, ela é a responsabilidade de toda a organização. E é isso que o IA aponta, né? Na segunda linha de defesa aparecem caixinhas ou áreas especializadas na organização que vão dar um tratamento, uma consolidação sobre temas específicos. Entre essas caixinhas que aparecem aí, aparece o gerenciamento de risco. Então, aqui ele vai consolidar, ele vai permear toda a organização, mas vai atuar na segunda linha de defesa. É importante observar a setinha indo para cima, né? Então, o que for gerado nessa linha de defesa, né, ou por esse componente, ou por essa área especializada, não vai ficar estanque, parado na área, vai subir, né, vai provocar, vai sensibilizar a alta administração da organização. Por último, aqui na terceira linha de defesa já aparece a auditoria interna, que vai sensibilizar com suas informações a alta administração e, inclusive, quem está acima da gestão, né, na parte de conselho, né, o órgão de governança, o comitê de auditoria. Também existe a atuação da auditoria externa e de reguladores acompanhando todo esse processo aqui na vertical mais à direita. Então, essas linhas de defesa é uma forma diferente, né, de apresentar como as responsabilidades a respeito da gestão de risco podem ser distribuídas na organização e de que forma o produto gerado dessa gestão de riscos pode sensibilizar as instâncias de governança da própria organização. Então, dando sequência, né, pessoal, aqui, eu acho que até esse ponto aqui a gente apresentou elementos que seriam aplicáveis tanto a organizações públicas quanto privadas, né? Então, agora a gente vai entrar numa segunda parte da apresentação, que é mais específica para organizações públicas. Então, a gestão de risco em organizações públicas ela é vinculada a um processo que contribui para o alcance dos objetivos da organização. Isso meio que a gente viu, né, quando apresentou um dos conceitos de gestão de riscos até no começo desta apresentação. Mas, para além desse alcance dos objetivos, ligado à eficiência, né, à busca dos resultados da organização, por serem organizações públicas, há um dever de prestar contas à sociedade sobre os seus atos e a outros stakeholders, que podem ser até reguladores, ou órgãos de controles, ou instâncias superiores a qual essa organização pública está vinculada. Então, é preciso prestar contas, elas são, digamos assim, dotadas de recursos orçamentários, né, para fazer tarefas, para atingir seus objetivos, e também para controlar seus riscos, para gerenciar seus riscos. Ela precisa prestar contas a alguém, né, que forneceu aqueles recursos, de como está sendo tratado esse assunto. Então, esse mecanismo de prestação de contas é importante e a literatura apresenta autores que ressaltam isso aí. Além disso, existe uma preocupação
de assegurar uma adequada execução de processos de controle. Então, existem entidades que atuam no controle dessas organizações. Elas podem ser tanto no nível intra-organizacional, a auditoria interna é um exemplo, mas no caso de organizações públicas, pensando no Poder Executivo Federal, o Tribunal de Contas da União, né, por exemplo, tudo que recebe recurso custeado pela União, né, oriundo da União, está sujeito ao controle externo do TCU. Então, é de interesse desse Tribunal de Contas acompanhar como é que está sendo a saúde ou a qualidade desse processo de gestão de risco nessas organizações públicas. Então, é uma função delas também prestar contas a esse órgão. Ainda, né, na execução dessa prestação de contas, ou existe a figura das controladorias gerais, que aí a gente deu o exemplo da CGU, sem prejuízo de existirem no níveis estaduais ou distritais controladorias, né, nesse nível também, que necessitam de informações para o quê? Para tocar suas tarefas que estão ligadas à atividade de controle. Então, a gestão de risco é gestão, mas ela fornece subsídios para outras componentes, inclusive que estão fora do órgão público, executarem processos de controle. Então, basicamente, era essa ideia que a gente queria passar aqui para vocês. Eu acho que todos esses elementos que estão em negritos aqui são importantes para justificar a relevância da área de gestão de riscos nas organizações públicas. Para além do Brasil, né, a gente trouxe aqui um exemplo da pesquisa da PricewaterhouseCoopers, que é a PwC. É uma pesquisa relativamente antiga, né, de 2015, mas a gente fez questão de trazer para mostrar que, em nível internacional, a preocupação com a gestão de riscos é importante e vem, historicamente, né, se mantendo. Aqui, nessa pesquisa, 68% de itens apresentados pelos entrevistados, né, da área de organização pública já apontavam uma preocupação com a segurança ou privacidade de dados. Né? Então, vocês verem aqui no Brasil, hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, hoje tem também normas ligadas à segurança cibernética. Então, esse assunto que lá naquela época, né, em 2015, né, fora do Brasil, foi questionado a entrevistados da área de organização pública, ainda continua atual. Eu digo até que com o advento, né, da pandemia e com o isolamento social, né, e com o uso do trabalho remoto, até aumentou a importância com relação a esse tema. Então, aumentou de uma maneira geral, mas específica aqui, no caso da pesquisa, para organizações públicas. Então, existem outros tipos de riscos também que são elencados aqui, de importância, né? Riscos financeiros também, risco ligado à parte orçamentária, mais abaixo, risco relacionado à gestão da continuidade de negócio, riscos estratégicos, ou seja, existem diversas oportunidades aí de pontos de atenção dentro das organizações públicas, de acordo com o resultado dessa pesquisa, que merecem endereçamento, merecem tratamento. Nessa linha também, reforçando uma preocupação que vem de fora do Brasil, né, a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, também divulga documentos a respeito do assunto, né, no setor público. E eles divulgaram, em 2012, algumas recomendações direcionadas ao Brasil, né, e sobre o tema envolvendo, né, abrangendo, não apenas a gestão de riscos, mas incluindo também como sendo um ponto importante a ser observado pelas organizações no país. Então, aqui, esse slide é mais no sentido de dizer, bom, lá fora, no nível internacional, existe a preocupação com a gestão de riscos no setor público e, em certa medida, isso também serve de referência, ou serviu, né, no passado e vem servindo até agora de referência para o aprimoramento da gestão de risco em organizações públicas no Brasil. Agora, olhando para dentro de casa, né, para o Brasil, a gente tem aí a setinha em azul aqui do lado, descendo, ela dá uma ideia de, assim, algo que vem em crescente no tempo, né? A ideia, assim, meio cronológica. Então, você tem uma iniciativa que é importante no país. Antes dessa iniciativa, que é a Instrução Normativa Conjunta 1/2016, do Ministério do Planejamento e Controladoria Geral da União, já existia gestão de risco em algumas organizações públicas, mas não de uma forma assim obrigatória, mandatória, na administração pública federal. Não era algo assim formalizado, sistematizado e obrigatório antes dessa instrução. Então, essa instrução é considerada na literatura de gestão de risco do setor público um marco, uma referência quanto à obrigatoriedade da gestão de riscos
considerando as organizações públicas. E aí vem um decreto também que dispõe, para além de riscos, também sobre governança, e tem em seu artigo 17 uma preocupação endereçada ao sistema de gestão de riscos e controles internos. Então, ele também pode ser usado como base, como referência normativa para a necessidade da gestão de riscos nas organizações públicas brasileiras. Existe o trabalho do Tribunal de Contas da União, ele divulga, inclusive, cartilhas ou recomendações de boas práticas, uma delas é do referencial básico de gestão de riscos. Ele também trabalha com uma análise de nível de maturidade da gestão de risco, então as iniciativas que ele torna pública, o TCU, né, podem ser consultadas pelas organizações e pode servir também de referências para trabalhos acadêmicos. Do ano de 2018 aqui. E temos a Instrução Normativa 1 de 2019, que é específica sobre a contratação de soluções de tecnologia da informação e comunicação, que é uma fonte importante de riscos para as organizações. A hora que ela vai terceirizar ou contratar, a gente até tinha comentado isso no começo, né? Dentre os riscos operacionais, existe aquele decorrente da terceirização de serviço. E ainda mais quando esse serviço envolve TI, né? Envolve tecnologia. E aí fica mais crítico ainda. Então, essa instrução, ela dá um tratamento, dá um endereçamento, traz alguns comandos que têm que ser observados pelas organizações públicas. Ela teve atualizações, tá, com o passar dos anos, até chegar a essa de 2019, mas essa aqui é uma referência também mais atualizada que a gente tem aqui, né, de importância para o tema dessa contratação. O decreto 10.222 de 2020, ele dispõe sobre a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, outro assunto muito importante que vem ganhando destaque dentro da administração pública federal. O tratamento do risco cibernético pelas organizações públicas e até que ponto a exposição a esse risco pode gerar perda de reputação para essas organizações. Então é importante, isso é uma diretriz que vem, né, do governo federal, envolvendo o Gabinete de Segurança Institucional também, de como tratar de maneira coerente, de maneira adequada ou de maneira uniforme o assunto no seio das entidades ligadas à administração pública federal. Então, ele traz algumas estratégias que vale a pena uma leitura, né, para ver, são diretrizes também, e que são importantes, dada a atualidade do tema, né, do risco cibernético. E uma atualização relativamente recente, né, nós tínhamos a Lei 8666, né, a Lei de Licitações, ela sofreu uma atualização, essa Lei 14.133 de 2021, a Lei de Licitações e Contratos, ela vai reger de uma maneira geral, né, todas as contratações, mas ela traz alguns elementos vinculados a que o processo de contratação, desde a etapa que envolve a seleção do fornecedor até a gestão do contrato, ele tenha alguma questão ligada também a aspectos de gestão de risco, ou seja, esse processo tem que ter vinculação com a área de riscos. Então, você tem lá em cima a IN de 2016, obrigando a organização pública, né, a ter uma gestão de riscos, e você tem aqui embaixo, nessa Lei 14.133, de forma mais específica, quando abrange licitações e contratos, quando específico para esse assunto, alguns detalhes adicionais sobre o assunto. Então, depois dessa exposição, né, da relevância internacional, dos exemplos de iniciativas com o passar do tempo, até na área de legislação no Brasil, a gente vai apresentar aqui para vocês alguns exemplos relacionados a casos e pesquisas acadêmicas. Quando a gente tem alunos em sala de aula, a gente costuma pedir para eles fazerem seminário misturando essas coisas, né? Esses casos pode ser uma pesquisa documental no site de uma organização, com informações públicas, e também podem envolver artigos acadêmicos com pesquisas sobre o tema. Então, a gente fez meio que uma mistura aqui, né, para apresentar para vocês. Então, esses casos, eles podem abordar a incorporação de conceitos oriundos de modelo internacional a se implementar a gestão de risco na organização pública, esse é um primeiro caso. Esses modelos a gente citou previamente, né, o COSO-RM, o ISO 31000-2018 e o Orange Book. Então, esse caso vai explorar um desses modelos, né, incorporação de conceitos de um desses modelos. O segundo, mostrar a importância da divisão de papéis e responsabilidades referente à gestão de risco, e aí a gente vai buscar aquele conceito do IIA, das 3 linhas de defesa, aí já aplicado num documento que é público, de uma determinada organização pública federal. E, por fim, uma pesquisa acadêmica com o objetivo de investigar benefícios e riscos do uso de tecnologias. Por exemplo,
a computação em nuvem. Então, o benefício e risco do uso da computação em nuvem nas organizações públicas. Uma pesquisa até recente, né, do ano 2022. Então, aqui é um primeiro caso, né? Essa figura é pública, né, de acesso público, né, do gestão de risco do Supremo Tribunal Federal. Então, ele estrutura o seu processo de gestão de risco com essas etapas, com essas ações que vocês estão vendo aí no centro, né, definição do objeto, fixação de objetivos, estabelecimento de contexto, identificação, análise e avaliação de risco, resposta e tratamento. Então, o que é que a gente observa? No próprio narrativa do documento, do manual, né, sobre gestão de risco do STF, considera que foi beber um pouquinho dessa fonte aqui, né, das normas ISO. Então, a gente percebe, em especial nessa parte de análise de riscos, definição de contexto, estabelecimento de contexto, são narrativas que se alinham ao que dizem os modelos internacionais baseados no ISO 31000. Né? Então, é uma forma possível. Né? Aí o que é que se faz? Né? Eu me baseio nesse modelo internacional, eu olho as características da minha organização pública e vou implementar a minha proposta. Então, esse é o caminho que foi seguido pelo caso, né, do STF. E aqui é um exemplo, né, já na parte de avaliação de riscos, de como o STF implementou, né, ou propõe essa avaliação. Então, aqui na vertical você tem uma gradação dos impactos, né, desses riscos no processo que diz respeito à análise desses riscos, e a probabilidade ali na horizontal desse risco ocorrer. Então, é uma escala que pode ir 1, 2, 5, 8 e 10 em cada uma das dimensões, né, desse retângulo. E aí há um produto, né, também desses itens, probabilidade versus impacto, que vai atribuir uma determinada ponderação de criticidade para cada um desses retângulos. Então, aqueles que são considerados risco baixo são aqueles cujo produto probabilidade de impacto ficaria abaixo de 8. Já numa escala mais de atenção, né, aí, teria os riscos em amarelo, né, de moderado, né, com uma probabilidade de impacto aí até o valor de 25. E aí já num laranjinha, já numa criticidade maior, de risco elevado, aquelas probabilidades abaixo até 50, 64. E aí o que é crítico ficaria mais no extremo, né, do retângulo, que é até 100, né, entre 80 e 100. Então, esse diagrama vocês podem encontrar ele também implementado em diversos processos de gestão de riscos, tá? Como uma etapa que diz respeito à análise e à avaliação de riscos. E isso aqui encontra também amparo em práticas recomendadas internacionalmente, como, por exemplo, a prática do ISO 31000. Tá? Então, isso aqui é bem comum, assim, de você poder, até envolvendo servidores da própria organização, questionando sobre o impacto daquele risco e a probabilidade dele ocorrer. Então, muito dessas informações pode até se basear em questionários, em coleta de opiniões dos próprios funcionários da organização, das suas áreas de negócio, e que vão ajudando a equipe de gestão de riscos a ir montando essa matriz. Né? Então, com isso, a gente encerra o primeiro exemplo, né, que diz respeito ao STF. Esse segundo exemplo aqui é um extrato de um documento disponível publicamente da própria UNB, de como é que ela trata a divisão de papéis e responsabilidades relacionadas à gestão de risco. Então, começando de baixo para cima na figura, vocês vão ver que as engrenagens têm a mesma gradação das linhas de defesa que são definidas lá pelo IIA, né, pelo Instituto de Auditores, que a gente apresentou anteriormente. Então, nessa primeira linha de defesa, o que é que ela diz, essa camada de defesa? Operados por todos os responsáveis pela condução das tarefas e macroprocessos finalísticos. Então, a UNB atribui a todos esses servidores envolvidos nesse processo a responsabilidade na primeira linha de defesa. E na segunda linha de defesa, aparece a figura de um comitê de governança, riscos e controles. Então, é algo específico, a UNB criou, e também a atuação de um decanato, que aparece aqui escrito, que seria mais ligado à parte da segunda linha de defesa. A figurinha do gestor de risco aparece aqui também, tá? Como recebendo input aqui do lado direito da primeira linha de defesa, tá? E tendo essa ligação, a primeira com a segunda e a segunda com a terceira. E aí vem a auditoria interna, muito alinhado ao que diz o IIA, né? Aparece a figura da auditoria, e aí a administração superior,
que seriam os níveis mais ligados, inclusive, à reitoria da própria universidade. Então, aqui é um exemplo de que está sendo dado nome aos bois, né, para cada linha de defesa dentro de uma organização pública, mas usando como uma referência uma divisão de papéis e responsabilidades recomendada vinda da literatura, né, oriunda da literatura, no caso aí uma prática vinda do IIA. O último exemplo, né, que a gente queria destacar aqui para vocês é sobre o trabalho acadêmico, né, de benefícios e riscos da computação em nuvem no setor público, e ele é um trabalho que envolveu uma pesquisa em 80 artigos científicos internacionais, em que se buscou verificar a presença, né, foi feita uma análise de conteúdo, né, sobre o teor desses artigos, que eram ligados à área de tecnologia, mas sempre com foco no setor público, e em bases de dados acadêmicas internacionais, foi pesquisado também. E procurou-se ver em que medida, né, esse conjunto de documentos, dado por esses 80 artigos científicos, trazia benefícios para o uso dessa tecnologia no setor público, computação em nuvem, ou traria os riscos, exposição a riscos desse setor. Que é os principais resultados que a gente pode mostrar aqui para vocês, né? Essa coluna P apresenta aqui em cima 45, redução de custos, ou seja, dos 80 artigos, 45 deles estiveram com a redução de custo presente nas suas narrativas, um percentual de 56,25% deles. Então, parece ser um benefício do uso da computação em nuvem, de acordo com a publicação internacional, né, desses artigos, narrativa dos artigos, tá? Aqui não estão sendo feitos estudos de caso em empresa, mas observando a produção científica sobre o assunto. Então, 56,25% desses artigos publicados direcionaram como um benefício para o uso da computação em nuvem do setor público a redução de custos. Por outro lado, na parte de riscos, também 45 artigos, que dá um percentual de 56,25%, aqui embaixo, a segunda seta em azul, mostra a preocupação com as vulnerabilidades relativas à segurança. Então, diz respeito ao acesso não autorizado, ao vazamento de dados, a deficiência nos mecanismos de segurança referente aos terceirizados. Então, há uma preocupação nessas publicações científicas de enfatizar o risco cibernético. Então, até nessa escolha da computação em nuvem pelo setor público, então, a computação em nuvem é uma alternativa de infraestrutura que você pode ter os seus data centers na própria organização, né, sua infraestrutura de TI fisicamente, ou você pode escolher colocar essa infraestrutura por meio, os serviços dessa infraestrutura ofereceria por meio da nuvem, né? E existem diversos prestadores de serviços tecnológicos capazes de oferecer esse serviço. Então, na hora que uma organização pública escolhe, né, adota essa opção da computação no setor público, a narrativa dos artigos está mostrando que a preocupação com o risco mais evidente é essa relacionada à segurança, né? Então, pessoal, já caminhando já para os finalmente, né, assim, além do que foi apresentado aqui de conceitos, além do que foi exibido também de casos, existe um tratamento teórico, né, que vale a pena ser endereçado sobre o tema, e se vocês têm interesse, né, em investir em trabalhos de conclusão de cursos, ou então em pesquisas de pós-graduação sobre o assunto, existem algumas perspectivas teóricas que podem ajudar a balizar o estudo do tema. Então, existem aquelas que vão privilegiar as influências externas, que vêm afetar a gestão de riscos, ou até dentro das organizações, iniciativas dentro da própria organização, que pode promover uma boa prática de gestão de risco. Então, essas perspectivas, elas vão dar mais poder à teoria, né, vinda desses autores que a gente está citando aqui, como exemplos, vai ajudar a dar mais poder explicativo como a gestão de risco se manifesta em organizações públicas. Há alguns exemplos de teorias, tá? Que são vistas, inclusive, na área de administração. A teoria contingencial, aí aqui tem um trabalho de Woods, a teoria institucional, o trabalho de Souza et al. Então, dá para trabalhar a questão da institucionalização de práticas de gestão de risco, olhar quais são os fatores, né, dentro de uma abordagem contingencial, que estariam interferindo no processo de gestão de risco. Então, aqui você já está conversando o assunto gestão de risco com teorias, tá, ligadas, inclusive, à área da administração. Por isso que a gente ressaltou, isso dá valor agregado ao trabalho,
né, e torna ele assim passível de ser apreciado em nível de graduação e pós-graduação, né, como um trabalho de conclusão de curso, com uma dissertação de mestrado e até uma tese de doutorado. E, em complemento, também pode-se estudar a gestão de risco como um modelo de gestão incorporada a organizações públicas a partir de práticas adotadas no setor privado. Então, existem correntes de estudos dentro da área de administração pública que abordam essa visão da nova gestão pública, né, o New Public Management, que é, bom, vamos observar modelos ou processos gerenciais que deram certo na administração privada, né, na gestão privada, e em que medida isso poderia aumentar a eficiência, ou dar mais autonomia, ou melhorar os processos de gestão nas organizações públicas. Então, um desses encaminhamentos, né, desses modelos gerenciais ou desses processos, é o da gestão de riscos. Então, ele pode ser estudado como uma apropriação, né? Bom, existe a gestão de risco no setor privado, vamos dar uma olhada lá no que foi bom, naquilo que couber pode ser aplicado também no setor público, tá? Então, também existem autores que transitam, né, dentro de análise a respeito da nova gestão pública, a respeito desse tema. E aí, como pontos para reflexão, já para ir encerrando, né, nossa apresentação, o que a gente quis apresentar hoje aqui, né, nessa agenda, o conceito de risco e os tipos de risco, principais tipos de risco, o conceito de gestão de riscos, as etapas ou processos envolvidos, alguns exemplos de modelos que vão ajudar a tratar a gestão de riscos ou a dar sentido a essas etapas, como o CORSO, o RM, o ISO 31018, o Orange Book, a importância da gestão de riscos nas organizações públicas para o alcance dos seus objetivos, para a prestação de contas e para a execução de processos de controle que dependem dos resultados dessa gestão de riscos. Exemplos de iniciativas nacionais aí na área normativa, né, uma linha do tempo, em especial dando destaque à Instrução Normativa Conjunta 1/2016 e o Decreto 9.203/2017, também tendo contribuição do TCU e outras contribuições. E exemplos de casos selecionados com foco nas organizações públicas, né, que a gente citou o STF, a própria UNB e o estudo acadêmico sobre benefícios e riscos na computação em nuvem no setor público. E as perspectivas teóricas citadas agora no slide anterior, que não são exaustivas, mas que ajudam, né, a dar valor agregado a um trabalho acadêmico, né, se pretende fazer uma pesquisa acadêmica, né, na área da administração, vale a pena citar autores, citar um ou mais exemplos dessas teorias para agregar poder explicativo ao processo de gestão de riscos. Bom, pessoal, aqui são as referências, né, principais referências apresentadas no trabalho. E eu agradeço a presença de todos, me coloco à disposição para eventual contato e passo a palavra aí para a Sara, né, para eventuais dúvidas aí ou algum questionamento, tá? Eu vou parar o compartilhamento aqui, tá bom? Obrigado. Obrigada, professor. Muito boa a palestra, né? A gente tem algumas dúvidas no chat. Vou ler aqui. A primeira é do Antônio Marcos. Ele perguntou quais as identificações de risco que não podem faltar em um roteiro diagnóstico. Porque aí a gente precisa dar uma olhada no objetivo também da organização, tá? O que é que a gente observa, né? Que a gestão de risco ela serve para auxiliar a organização no alcance de seus objetivos. Então, o que seria a identificação desses riscos depende também da análise desses objetivos, tá? Então, passar esse checklist, inclusive relacionado ao planejamento estratégico, quais são os objetivos da organização, seus macroprocessos. Aí vai ser, se for uma instituição de ensino, ela tem os seus objetivos, os seus macroprocessos. Se for uma organização ligada à administração pública federal, por exemplo, no setor policial, que a gente também trabalha na área de organizações públicas ligadas ao Ministério da Justiça, então elas têm toda uma especificidade, tá, relacionada a riscos que são identificados ligados ao setor policial. Então, vai depender muito esse checklist inicial desse objeto, né, da organização pública, tá? É isso. Entendi, obrigada, professor. Tem mais uma, mas caso vá chegando mais alguma, eu te falo. E a outra é como a pandemia impactou as premissas da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética? Houve algum fator mais marcante em relação a isso? O documento da estratégia organizacional ele foi editado assim, em 2020, né, como uma referência.
e a gente estava já no meio da pandemia ali, né, como da publicidade, mas existem documentos anteriores divulgados em nível de decretos também, normativos, tá? Com a participação do Gabinete de Segurança Institucional também, muito ligado à política de segurança da informação. Então, essa preocupação com a segurança da informação é anterior a essa estratégia. Tá? Então, tem algo que já estava assim para ser, já devendo ser implementado e observado, né, inclusive relacionado a infraestruturas críticas que devem funcionar para a continuidade de serviços relevantes para o país, e a estratégia ela veio na sequência. Pensando no efeito da pandemia, né, a gente tem até, sem ir muito longe, a gente tem uma aluna, né, que está fazendo uma pesquisa relacionada a esse assunto, relativa ao efeito dessa pandemia dentro das organizações públicas, né? Então, a pandemia ela trouxe uma necessidade ainda maior do uso de recursos tecnológicos. A implantação do teletrabalho, né, por organizações públicas, isso aconteceu, e isso causou uma sobrecarga, né, de trabalho nos profissionais de TI, né, também, dessas organizações. Então, isso demandou, para aqueles que estão no trabalho remoto, né, ou ainda estão no híbrido, né, um pouco remoto, um pouco presencial, aqueles que estão mais no remoto, preocupações adicionais no uso dos seus dispositivos contra incidentes cibernéticos. Tá? A gente percebe isso também. Então, aí eu digo, o próprio funcionário que está trabalhando remotamente, os cuidados que ele tem que ter adicionais, porque ele não está mais num ambiente controlado da organização. Porque nesse ambiente você tem alguns dispositivos de infraestrutura de segurança mais rígidos. Ele já está num ambiente mais remoto, pode estar exposto a outras vulnerabilidades, mas assim, isso também vem sendo passado, vem sendo disseminado, né, em trabalhos relacionados ao tratamento desse assunto, tá, nas organizações públicas. Ou seja, eu vejo mais a pandemia como uma oportunidade, né, para pesquisas acadêmicas relacionadas à conscientização e segurança cibernética, incluindo essa possibilidade, né, do servidor ou do trabalhador público trabalhar remotamente, né? Que grau de conscientização ele tem que ter para tomar os cuidados com a prevenção de incidentes cibernéticos. Sim, professor, acaba se tornando uma ótima premissa, né, para futuras pesquisas. Bem legal, professor Carlos, obrigada. A gente tem mais outra pergunta, duas, na verdade. A próxima seria, perdão, quais características que precisamos, como alunos, desenvolver para se tornar um bom gestor de riscos, seja na iniciativa privada ou pública? Bom, assim, eu acho que na experiência que o aluno já pode ter de contato com o seu estágio, né, ou então já ou então até na empresa júnior, ou nos primeiros contatos iniciais, ele observar se a organização possui uma política, né, de segurança da informação. Eu acho que isso é importante. Organizações bem estruturadas, logo que você é admitido, você recebe orientações de como se comportar, se conduzir naquele ambiente. Então, assim, preocupações relativas à exposição, ao tratamento da informação. A gente está com uma preocupação muito atual com como as informações são tratadas, se são tratadas ou não com o consentimento de clientes da organização. Então, se eu estou trabalhando numa organização que tem clientes que fornecem dados para ela, como eu devo tratar aquilo de forma a não ferir, né, a LGPD, a Lei de Proteção de Dados? Isso eu digo assim, no campo profissional, né? E se o aluno tiver a chance, eu já tive a chance de orientar alunos que fizeram o seu estágio próximo à área de riscos, ou controles internos, ou compliance de organizações. Então, era de interesse do aluno estudar academicamente o tema, porque na prática ele já estava tendo contato com essas áreas. Então, ele estava juntando o lado prático dele, né, do estágio que ele estava tendo, com o lado teórico que ele queria conhecer mais o assunto. Tá? Então, é o interesse também de cada aluno, de cada um, de se aproximar, seja por uma orientação de TCC, seja depois que terminar a graduação no UNB, quer fazer um trabalho de pós-graduação sobre o assunto, ou até uma proposta de iniciação científica, que mesmo sem você terminar a graduação, você pode se aproximar de professores que têm interesse em estudar esse tema na forma de um PIBIC. Tá? Então, são possibilidades aí. Eu acho que pavimentando esses caminhos são passos iniciais
mas que vai abrindo as portas para o aluno se aprofundar, né, no tema, sendo o interesse dele, tá? É isso. Verdade, professor. E todas essas opções a gente consegue encontrar na UNB mesmo, né? Isso é bem legal. Consegue. A próxima seria: quais teorias, além da institucional, podem ser utilizadas para fundamentar o estudo em gestão de riscos? Aí é uma avenida, né, de teorias. A gente também atua na área de pós-graduação, né? Como eu havia comentado, a gente já teve chance de dar disciplina sobre tópicos contemporâneos em administração, uma disciplina de 30 horas no mestrado em administração pública, e ela versava justamente sobre esse ponto que foi colocado, né? De possibilidades teóricas relativas à gestão de risco. Eu vou relembrar algumas e vou citar também, né? Então, a teoria institucional é uma teoria interessante, né, que vem sendo abordada em muitos trabalhos acadêmicos, tá? Mostrar o processo de institucionalização, a cristalização, a consolidação de uma área de riscos nas organizações públicas, se elas estão fazendo aquilo apenas para cumprir tabela do que diz a norma, ou se realmente aquela gestão de risco está enraizando, está funcionando e trazendo resultados para a organização. Existe também a New Public Management, né, que foi citada, a nova gestão pública, né, de que forma esses processos gerenciais, que são muito cristalizados no setor privado, vão sendo apropriados pelo setor público, essa transição, essa migração, as adaptações que são feitas. A teoria contingencial, ela pode oferecer diferentes variáveis que você pode estudar para contrastar a gestão de risco entre organizações. Por exemplo, o tamanho da organização. Uma organização grande tem um processo de gestão de risco diferente de uma pequena, então o efeito tamanho sobre o processo de gestão de riscos. O efeito da tecnologia, como é que está implantada ou institucionalizada o processo de apropriação de recursos tecnológicos na organização. Então, a variável tecnologia também pode interferir nesse processo de gestão de risco. E no caso aqui a gente está citando alguns exemplos de variáveis que vêm até da Margaret Woods, né? Professor, eu não consigo te ouvir. Não, não ouço. Não ouve, Agora não está sim. ouvindo? Agora sim. Tirei o fone aqui. No caso de organizações públicas, a gente pode dar até um exemplo na esfera federal, né? Você tem um determinado ministério e embaixo dele existem vários órgãos que são vinculados àquele ministério. Então, exemplo, o Ministério da Justiça, você tem embaixo dele várias polícias, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Departamento Penitenciário Nacional. Então, todos eles têm que estar, de uma certa forma, prestando contas para uma instância superior, que seria o Ministério. Então, cada um tem a sua parcela, né, de gestão de riscos a fazer, mas isso tem que estar harmonizado com algo central que vem do Ministério. Então, como é que se dá essa coordenação, né, do órgão central versus os seus subordinados, órgãos subordinados? Então, nos órgãos públicos, por existir essa relação de coordenação que é forte, né, dada inclusive pela legislação, entra como uma variável também contingencial que pode ser abordada. Então, a teoria contingencial dá caminhos aí, dá possibilidades, tá? Isso aqui a gente está falando só de gestão de riscos, são exemplos, tá? Não exaustivos de gestão de riscos em organizações públicas, né? Teorias que podem ser usadas. Professor Carlos, a gente até tem mais uma pergunta do Tiago Hadi, só que se for possível, eu vou pedir para ele entrar em contato com o senhor depois, porque a gente deu já deu 6h30, a gente vai ter outra palestra agora, tá bom? Tudo bem. E a gente vai encerrar, mas qualquer coisa, não sei se eu quer ficar depois para tirar as dúvidas, ou se prefere que os alunos falem depois com você. Pode mandar o e-mail de contato, né? Você pode até, se puder, né, consolidar essas perguntas num documento, pode me mandar por e-mail, sem problemas, tá? Ou se ficou aí no final da apresentação, tem o e-mail de contato também. A gente no site do ADM, quem tem interesse, alguma dúvida, alguma, alguma curiosidade, até se for aluno, né, quiser investigar o tema academicamente, estamos à disposição. Tá? Obrigado pela iniciativa, pela organização. Agradeço o espaço, né, também que vocês
estão dando para a gente e o trabalho de vocês aí na organização do evento. Obrigado, sucesso também para vocês. Obrigado, professor. Então, assim, finalizamos a palestra Gestão de Riscos em Organizações Públicas e agradecemos ao ministrante Carlos André de Melo Alves pela participação na 10ª Semana Acadêmica. Informamos que as declarações serão enviadas por e-mail e estarão disponíveis nos seus ingressos no Simpla em até 24 horas para aqueles que permaneceram 75% do tempo na palestra. Também lembramos que amanhã teremos mais atividades na CADM. Relembrando para vocês participarem da nossa campanha de solidariedade, a gente está aceitando doação de roupa e de alimento não perecível. As doações podem ser entregues na ADIM, que é no térreo da face. A gente fica muito grato se vocês puderem ajudar nessa campanha. E também agradecemos aos nossos patrocinadores, Fazenda e Mercado Malunga, Bar Lavento Estratégia Financeira, Eloá Novaes Estética Facial e coautores do administrador Gilson Joel Fernandes. Muito obrigada, professor. Foi ótimo, tá? Obrigado também. Sucesso a todos. Um abraço a todos que estão aqui presentes também, ouvintes. Abraço. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.